Olá pessoal, boa noite. Iniciando aqui mais uma live. Vão chegando aí, vou fixar o nosso tema, né? Vão chegando, boa noite. Estou fixando o tema aqui e já já a gente começa. Bem-vindos. Oi Moniquita, um abraço. Já, já, deixa eu fixar aqui, a gente começa. Oi minha mãe, boa noite. Sandrinha, boa noite mais uma vez. Jeff Braga, vão chegando aí, sejam bem-vindos. Oi Juninho, esperar Fábio chegar aqui pra gente iniciar. Ederson, Cleiton, tô vendo uma galera boa aí. Cadê Fábio, minha gente? Vocês estão bem por aí, minha gente? Todo mundo na paz? Livinha, um abraço. Deixa eu ver por onde anda a Fábio, que não chegou aqui, não apareceu aqui ainda. Prometo não atrapalhar muito hoje. Jamais, Sandrinho, você não atrapalha não, você só ajuda. Ô Cris, um abraço. Ô, que bom, Juninho, que você convidou um amigo, ou amigos, melhor dizendo, né? Tá no plural. Graças a Deus, Moniquita, que tá tudo bem por aí, viu? Cadê nosso amigo Fábio? Boa noite, Jeff Braga. O dia por aqui hoje foi um pouco corrido. Oxente, o Fábio disse que já estava conectado, não estou vendo aparecer aqui. Deixa eu mandar mensagem aqui. Walter, bem-vindo. Ah, pronto, apareceu o Fábio aí. Ok, Fábio, bem-vindo, vou te chamar aí já. Pronto, já está ali conectando. Rafita, minha querida, um abraço, saudades de você. Deixa eu colocar aqui. Oi, Opa. tá me vendo? Oi, Fábio, sua imagem está aqui rodando para aparecer. Deixa eu Oi, ver se aparece aqui. Tô ouvindo só o seu som, sua imagem ainda não apareceu. Tá aqui tá me vendo? processando. Tô ouvindo, mas a imagem não aparece. Aparece para você a imagem? Tá, eu vou lhe retirar da live e chamar de volta. Oi, Gério, boa noite. Quem mais entrou aí que eu não peguei enquanto estava falando com o Fábio? Bem-vindo, boa noite. Bem-vindas também, né? Já mandei o convite de novo para Fábio, bora ver aí se ele... A mim vocês escutam direito, né? E veem direito. Aguardando o Fábio aceitar aí. Enviei o convite. Eu acho que a internet dele que está com alguma lentidão. Renata, bem-vinda. Renata Geni. Né? Cadê?
Opa, já tem uma pergunta aqui, é? Cadê o auxílio emergencial das gays? Começou quente, já tem pergunta. Oi, agora Agora vai. sim, Tá me escutando bem? tudo em paz, Fábio. Bom vê-lo. E aí, como foi o dia? Tranquilo, tudo bem. Aqui na E- quarentena em casa todos nós. e, É, e militando pela internet. é isso aí. Muita live hoje, muita, muita alusão ao dia contra a LGBTfobia. Aham. A camisa aí é de militância, inclusive, né? Também é nossa Valeu. campanha do ano passado. Aham. Gente, então é o seguinte, eu tenho feito um percurso nas lives, não é? Que a gente começa com a apresentação, né? Uma autoapresentação minha e da pessoa convidada. Depois eu falo um pouco a propósito da live e entramos nas questões que foram ditas. Hoje, quem estava acompanhando outras lives, hoje eu vou modificar um pouco a dinâmica, que é a seguinte, enquanto a gente estiver na autoapresentação e começando a live, eu vou deixar aí vocês responderem no bate-papo, né? Vocês saudando. E quando a gente entrar nas questões, eu vou desativar os comentários. Depois da segunda questão, eu ativo de novo. Vocês colocam as questões que vocês tiverem. Já apareceu aqui, Fábio, enquanto caiu aqui essa conexão, o auxílio emergencial. Então, Certo. vão segurando aí as questões e a gente, na hora, eu abro de volta para vocês poderem fazer, tá bom? Enquanto isso, vão saudando quem vai chegando aí. Então, eu sou Adeno Ma- Portela. Mandar um beijo, deixa eu mandar um beijo para Renata, Walter, Jeff, galera que também são ativistas também, tá junto com a gente na luta. Pronto, coisa boa. É, então, eu sou Adriano Portela dos Santos, sou reverendo da Igreja Anglicana, que é a igreja oficial do Reino Unido, terceira maior igreja cristã do mundo, e sou, aqui em Feira de Santana, sou presidente do COINTER, Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas de Feira de Santana, que teve o dedo de Fábio aí na articulação na época da primeira campanha de combate à intolerância religiosa de Feira de Santana. Esse tema para mim é muito importante porque a igreja anglicana é uma igreja inclusiva, não é? Algumas províncias da igreja no mundo, ou seja, alguns países, né, instalado, inclusive já faz casamento igualitário, não é? Na minha comunidade nós temos pessoas LGBTs que são batizadas, que participam da ceia, da comunhão, que têm direito a estar com seus companheiros, suas companheiras e ter todos os direitos dentro da comunidade, né, como qualquer outro fiel. Inclusive nós temos aí Júnior Capinã acompanhando, é da nossa comunidade em Salvador, né, da Paróquia do Bom Pastor. Entrou Géria aí também, não vi se entrou mais algum dos nossos. Mas dizer que esse tema para a gente é muito importante, do ponto de vista da pastoral, mas também, Fábio, do ponto de vista da questão das políticas públicas, né? E por isso é importante muito esse bate-papo contigo, você que circula, que vê as demandas, que um pouco tenta pensar essas demandas e abrir brechas no poder público, né? Então, é um pouco isso. Passo a palavra para você, ok? Se apresente para a Vou me gente. apresentar. Então, Fábio Ribeiro, eu sou ativista do movimento LGBT já há quase 20 anos. Eu acho que vai fazer 20 anos ano que vem, que eu estou na causa dos direitos das pessoas LGBTs. Eu fui presidente, atuei no GLIST, que foi o Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania LGBT Homossexual de Feira de Santana, em qual eu fui presidente. Depois eu saí do grupo, porque a prefeitura, o prefeito da época criou a divisão de promoção dos direitos das minorias. E aí eu fui convidado na época para estar à frente dessa divisão, que é a primeira divisão, é o único órgão foi o que trabalha com as políticas públicas
para as pessoas não heterossexuais e não binárias e também sou assistente social de formação. Estou fazendo especialização agora em História da Bahia, lá na UFES. Nessa especialização, o meu projeto de pesquisa é estudar o movimento LGBT em Feira de Santana na década de 90, quando ele foi fundado, até a última parada do orgulho LGBT, né, porque historicizar isso é importante, e a gente não tem, infelizmente. E atualmente também sou colaborador do GRUD. Então, assim, o Glitch, infelizmente, acabou, e agora a gente está formalizando aí um novo grupo, e que eu estou dando apoio também, que é o GRUD, que é o Grupo Respeito e União, Grupo Respeito e União pela Diversidade. Então, a gente está aí com várias pessoas, inclusive Jeff, que está aí, tem o Simone, várias pessoas que estão participando do grupo, e é um grupo que está inovando, e a gente fica nesse coletivo, né? Vai lá tanto no governo quanto na sociedade civil. Acho que é isso, para resumir. Eu quero mais uma vez saudar todo mundo que está na live, mas uma saudação muito especial. Não sei se ainda permanece, mas eu vi que entrou aí a doutora Lívia Santana Vaz, promotora do Ministério Público da Bahia. A gente tem um carinho, uma admiração muito grande pela mulher que ela é, nas questões étnico-raciais, né, dentro do Ministério Público, do combate às intolerâncias diversas. Então, caso ainda esteja por aí, doutora, um abraço grande para a senhora e sua criança, sua família inteira. Gério já colocou outra pergunta aqui, mas segurem aí que depois eu jogo. Então, a proposta da live, né, quem me conhece, que vê lá a divulgação de uma temática... Oi, Marcelo. A temática de combate à LGBTfobia, né? Deve perguntar, mas um religioso, né, propor um tema desse, num cenário em que a gente vê que a religião faz fronteira, né, faz barricada contra a questão dos direitos humanos, muitas vezes, né? E essa data, né, que é inserida mundialmente por causa de 1990, quando a OMS retira os LGBTs da lista de doenças, né, digamos assim, né? E, então ficou essa data e a gente deseja fazer recordação disso, né? A gente crê, né? Eu creio enquanto religioso, naquilo que a carta aos Gálatas fala, né? Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, né? Então, essa unidade em Cristo de todas as pessoas humanas, independente das suas identidades, nós desejamos afirmar veementemente, né? Na nossa pastoral, na nossa prática, no dia a dia. Então, é muito importante isso. Então, por isso, né, e por tantas outras coisas, a gente insere essa live. Ok, Ronald, me manda uma mensagem no direct depois, tá bom? A gente conversa. Gente, eu vou desativar os comentários, vou colocar duas questões para nosso amigo Fábio. Segurem as questões de vocês, né? Quem chegou depois disso, manda sua saudação. E segura as questões que eu vou retomá-las quando eu reativar. Então, licença. Então, Fábio, uma primeira coisa, né? Embora o Brasil se projete para o mundo como um país acolhedor, né? O Brasil gosta de projetar essa imagem para o mundo. Né? Nós, baianos, de modo particular, gostamos de vender essa imagem muito particular. Faz parte da baianidade, né? A religiosidade, a hospitalidade, né? Tem toda esse mito, digamos assim, mito ou não sei. Mas, embora a gente venda essa imagem de acolhedores, acolhedoras, né? Nós somos um país, nós somos um estado, somos uma cidade que é perpassado, né? Passada por intolerâncias. Né? No caso da realidade LGBTI+, né? Em nosso país, de que modo a intolerância se manifesta? Né? Como é que você vê isso nessa sua militância, no seu ativismo? Né? Certo. Então, fala de LGBTfobia é algo muito complexo. E um preconceito, uma discriminação que ele está em todos os setores sociais. Assim, vou ter que resumir e nos pontos mais objetivos e os mais problemáticos, né? Então, assim,
a homofobia, primeiro, ela é histórica. Então, uma das punições que os portugueses, na época da colônia, recebiam era ser degradados para o Brasil, quando ele era chamado sodomita. Então, quando se descobria em Portugal que alguém era principalmente passivo na relação com outro homem, então ele era mandado como um crime, Decretado. e ele era degradado para cá, para a colônia, como uma punição. Então veja que isso aí já coloca no nosso histórico, desde a fundação, como um país que tem preconceito. E aí, a gente tem no nosso histórico, o Código Civil, a LGBTfobia, no caso, o crime de sodomia, como ele era chamado, ele só para de ser crime de morte em 1821. Então, só no século XVIII é que o crime de homofobia vai sair. Então, no século XXI não tem tanto tempo, né? E aí continua, como você disse, a questão da doença. Então, por muito tempo, foi considerado doença, que era chamado homossexualismo, e aí só passa a sair do rol de doença, do CID-10, Código Internacional de Doença, pela OMS, em 1990, que hoje se faz 30 anos dessa decisão. E a gente ainda, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente, mas o grande peso que cai sobre as pessoas LGBTs é a ideia de pecado, de promiscuidade, de pecado, de não natural. Então isso é o que impulsiona muito da LGBTfobia que a gente sofre. E o Brasil, por ser um país cristão, e aí a religião judaica, ela é muito incisiva na punição aos homossexuais, aos LGBT no geral. Então, a gente foi cunhado, então, por exemplo, a Inquisição no Brasil matou cerca de 300 homossexuais. Então, quando veio o Inquisidor para o Brasil, ele matou, entre enforcamento e fogueira e etc., foi mais de 300. Então, ainda persiste isso. Então, quando uma mãe, eu falo mãe ou pai, não é à toa, é porque os pais, a família, ela é o primeiro lugar e o mais frequente é discriminar os LGBTs. Então, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, antigo Ministério dos Direitos Humanos, o Disque 100, ele recebe mais ou menos 4.500, para arredondar, 4.500 denúncias de LGBTfobia. Dessas, 60% é reclamação de pai, mãe, tio ou vizinho. Então, os conhecidos são quem mais discriminam. Eu tô com o livro aqui, deixa eu... Enquanto você busca aí, deixa eu só fazer duas considerações. Primeiro, que já o nome sodomita, né? Crime de sodomia, como você cita, já tem uma relação com a Bíblia, né? Bíblica, isso que é considerado que o que aconteceu ali foi o pecado, digamos assim, na compreensão da homoafetividade, só que a própria Bíblia, em livros depois, vai dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra não é a questão da sexualidade, é justamente a falta de hospitalidade, né? A própria Bíblia vai dizer, mas essa parte se esquece. E a segunda coisa, sobre o que você falou aí, da Inquisição, eu lembro que quando eu era estudante de teologia e fui estudar Santo Ofício, né, Inquisição no Brasil, a primeira condenação é justamente de um padre homossexual, né? E aí o relato, eu lembro que a gente ficou abismado com o relato, porque era muito cru o relato, né? Ele dizendo qual era a coisa que ele cometeu, né? Ele, no caso, foi degradado, não foi condenado à morte, foi degradado para a África. Mas retoma. Certo. Mas é isso, se a gente for olhar a história do Brasil, a gente vai achar em vários documentos o crime de sodomia. E que era supernatural, assim, natural o crime. E a pessoa... E aí, uma coisa que a gente, desde lá, que a gente vai ver que hoje continua, que quem é que sofre mais preconceito são os femininos. Então, quem era mais condenado lá no século XV até o século XVIII eram justamente os passivos e mais femininos. Aí, esse aqui é um livro de Daniel Borrillo, ele é um advogado argentino, italiano. Daniel Borrillo. O título do livro qual que é? Homofobia, história e crítica de um preconceito. Então, esse livro ele fala um pouco das homofobias. Então, a gente tem um que a gente chama na nossa sociedade, que é a homofobia geral. Que é aquelas, desculpe os termos que eu vou utilizar, mas tipo, quando alguém vai mandar você ofender, tomar ali, né?
quando alguém quer ofender você pela sua masculinidade, viadinho, né, bicha, que é o que o movimento LGBT ele se apropria desses termos para tentar positivar. Mas veja que isso é o que a gente chama de homofobia geral. As pessoas elas naturalizam e banalizam o preconceito, essa LGBTfobia, como se fosse normal. Na minha pesquisa do TCC, o meu TCC é um retrato da homofobia em Feira de Santana, ainda não existia o termo LGBTfobia, e o que eu consegui notar é tanto a naturalização de quem realiza o ato homofóbico, LGBTfóbico, quem realiza a discriminação, acha que não está fazendo nada com você, assim como também os homossexuais acabam se acostumando a ser chamados de bicha e a sofrer essa subalternização da sua sexualidade e da sua orientação sexual. E aí outro grande problema que a gente tem, né, é a homofobia institucional. Então, assim, o Brasil, apesar de ter pouquíssimas leis, para você ver, só mês passado, que os homossexuais podem, a população LGBT, os homossexuais, podem doar sangue. Então, até mês passado, não, até o 18, se eu não me engano, 18 de abril, se eu não me engano, a gente não podia doar sangue. Então, é uma homofobia que a gente chama de institucional. A questão do casamento, a gente, mês passado, um dos vereadores de Feira de Santana tentaram proibir a união de casais LGBTs num projeto da Prefeitura de Feira de Santana, num casamento coletivo. Então, a gente tem uma homofobia institucional. Hoje, por exemplo, há o crime de homofobia, que é equiparado ao crime de racismo, mas a gente não adianta uma lei que as pessoas não tenham possibilidade de acessar. Os policiais não perguntam sua orientação sexual na hora da queixa, e as pessoas já têm um medo de assumir sua sexualidade e ser discriminada. Então, a gente passa por esses problemas. E aí vem a outra questão, como você falou, eu lembrei de Cida agora, vem outro ponto, o que a gente tem de crimes de morte. Então, aqui no Brasil, a cada 16 horas morre um homossexual, um LGBT. Sua maioria são gays, porém, se a gente for fazer em termos de número, como a gente tem uma população de travestis bem menor, as travestis elas são muito mais assassinadas. Então, ano passado foram 329 assassinatos, sendo que... Brasil, né? Hã? Brasil 2019. Não, Brasil. Feira de Santana, graças aos nossos esforços, não que não tenha havido, porque a gente tem esse problema de não entrar nos registros. Por exemplo, um dos assassinatos... Tem lá a tipificação, mas para você ter ideia, um assassinato que teve há 2 anos atrás, que foi um homossexual que foi encontrado em casa, e esse é o perfil do crime do assassinato, do homicídio dos homicídios pró-homossexuais. Geralmente são indivíduos que se vulnerabilizam, levam pessoas para casa e lá são assassinados. E o delegado colocou como crime passional, porque disse que aquela pessoa com que ele fazia sexo era o parceiro amoroso. E, na verdade, não é. Então, não há a investigação, ela não é uma investigação de LGBTfobia. Ela geralmente é uma investigação de crime, de assalto seguido de morte, né, ou crime passional. Então, não entra nos registros. Esses registros que eu estou citando aqui os registros do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. É o único que a gente tem ainda. Para você ter ideia, só o índice de violência entrou para o Atlas da Violência, a LGBTfobia, só ano passado. Então, não se tem dados, não tem dados registrados oficialmente de LGBTfobia. Então, a gente não tem como dizer o tamanho da LGBTfobia que é sofrida no Brasil. E aí, o GGB, pela primeira vez, ele contabilizou também os suicídios. Inclusive, hoje eu vi a notícia que mais um transexual em Salvador se suicidou. Ou, como a gente fala, foi suicidado. Né? Porque as pessoas se matam porque a sociedade acaba não deixando outra alternativa. Né? O sofrimento de um homossexual que não é aceito pela família, que não consegue emprego, que é pobre, que é preto, que é da favela, é muito grande. E aí também, às vezes, a humilhação que sofremos acaba nos levando ao suicídio. Então, ano passado foram 32 suicídios
e 297 homicídios. Desses 297, 118 foram de pessoas travestis. Então veja que a população travesti é uma população, por exemplo, aqui em Feira a gente não tem registro nem sequer de 100 pessoas travestis que sejam conhecidas. Imagine, a porcentagem de travesti é muito pequena em termos populacional e o número de assassinatos é muito grande. Então a gente tem esse problema grave que é o assassinato das pessoas trans. Você falou que não tem como mensurar o número de assassinatos de LGBTIs, mas quer dizer, a gente tem alguns dados, o que você está dizendo, na verdade, que é maior do que isso, porque nem todos são contabilizados, né? Isso. Como é que o GGB faz essa pesquisa? O GGB ele faz essa pesquisa através de notícias de jornal, internet, ou de pessoas parentes que falam e denunciam. Então ele sai colhendo notícias que saem no jornal. Então, aquilo que não sai do jornal, que não sai nas redes sociais, não entra Então deve ter mais por isso. E o governo ele não se preocupa em ter uma política pública para esse levantamento e uma política pública de combate à LGBTfobia. Por exemplo, eu pergunto às pessoas, quantas propagandas governamentais se vê de combate à LGBTfobia? Uhum. Né? A gente tem um problema sério, a gente tem aquela escola sem partido, e quando estava sendo votado no passado os planos de educação, a LGBTfobia para ser trabalhada na escola foi retirada de todos os planos, tanto nacional, estadual e municipal. Né? Eles diziam que era ideologia de gênero, que é um conceito totalmente equivocado. Então a gente tem esses problemas que a gente não... E tem outro livro aqui, Juventude e Sexualidade, também, que ele trabalha com essa questão esse tema, essa abordagem da discriminação na escola. E aí, para fechar só, o Brasil, uma pesquisa da Perseu Abramo, através da pesquisa da Perseu Abramo, revelou que 90% da população brasileira ela tem algum tipo de preconceito. E aí, como é que foi? Eu pergunto a você tem preconceito contra a homossexualidade? Você diz que não. Mas aí quando pergunta, e se o professor do seu filho fosse homossexual, você deixava ele estudar? Não. E se o dentista fosse homossexual, você iria? Não. Então, as perguntas, as atitudes da população se mostrou homofóbica. E aí essa pesquisa da Perseu Abramo, quem quiser perguntar depois, ou pesquisar depois, e a LGBTfobia só perdeu para o preconceito contra os ateus. Cadê Geraldo? Então, ainda dentro dessa questão de como se manifesta a LGBTfobia, como é em relação à questão étnico-racial, não é? Em termos étnico-raciais, LGBTs afrodescendentes são mais afetados, né, pelas intolerâncias? Teríamos como afirmar isso? Como é que você sente isso no cotidiano? Sim, a gente tem uma pirâmide, eu digo que a gente tem uma pirâmide. Quanto mais preto, pobre e feminino, mais você vai sofrer. O grupo de Pernambuco, o GRAB, eles fizeram uma pesquisa, aqui outro livrinho, e aí nessa pesquisa aqui, diz o título, juventudes homossexuais, sexualidade, comportamentos e práticas. Nessa pesquisa eles identificaram que não é quem é assassinado, mas quem mais sofre é a homofobia geral. Ou seja, quem mais é expulso de casa, quem não consegue frequentar as escolas por causa da orientação sexual e da identidade de gênero, quem não consegue emprego. Então, esses geralmente são os mais pretos e pobres. Ou seja, a gente não pode trabalhar o combate à LGBTfobia sem trabalhar questões de classe, etnia e gênero. Porque eu digo que o machismo ele é o pai da homofobia. Para muitas pessoas, a gente chama de passabilidade, né? Um homossexual que é branco, que é de classe média ou classe alta, que tem um nível superior e ele é masculino, ele vai sofrer quase nenhum preconceito direto, né? Porque os direitos deles vão ser negados em questão de políticas públicas. Sim. Mas ele dificilmente vai ser chamado de viadinho. Às vezes até é bonitinho porque é malhadinho, branquinho e de nível superior. O contrário acontece com os negros. Aí
tem alguns dados históricos que a primeira travesti do Brasil, lá do século XVI, foi um escravo, Não né? E sabia. as punições também. As punições, eu vou ver o nome dele depois na hora das perguntas dela. E as punições também era punido mais os mais pobres, e até hoje. Então, quem é que não consegue frequentar a escola? É uma travesti da periferia. Quem é que xingado de bicha, de viado? Geralmente um gay feminino preto da favela. Até Tanto é, porque né, Fábio? Desculpa aí rapidinho, interromper. Tanto é que tem aquele lance da galera entender que precisa ganhar uma autonomia para poder se afirmar com mais segurança, né? Porque senão, se o processo é Uhum, anterior, às vezes essa discriminação termina sendo mais uhum. pesada, né? Isso, isso. Um dos grandes problemas que ainda as pessoas não se assumem, e isso eu digo também de vivência prática, é justamente se assumir vai ser expulso de casa. E aí Uhum. você vê de novo o sofrimento. Imagine você conviver numa casa, e a sexualidade é algo vital para o ser humano. A gente sofre, a gente se angustia, e aí você vai ter um número grande de homossexuais, não só que se suicidam, quanto tentam se suicidar e não conseguem. Uhum. Uma das coisas que eu observo também é o número de pessoas que saem dessas cidades pequenas para estudar em Feira de Santana, ou saem de Feira de Santana para estudar em Salvador, porque é uma libertação do lugar que eu disse, que é onde mais se sofre a LGBTfobia, que Esses, é em casa. esses dias eu recebi o contato de uma pessoa de outro estado, e aí querendo congregar, né, frequentar alguma igreja anglicana, e diz assim, olha, eu moro em tal cidade, tem até a igreja, mas eu quero frequentar em tal outra comunidade, você pode me colocar em contato e tal. Quer dizer, eu queria ir para a capital, né, da cidade pequena para a capital, um pouco para Isso. É, ter mais uhum. respiro, né? Isso. Eu estava estudando, ou falei. Não, só ia perguntar se fechou o raciocínio ou tem mais dados que você quer trazer sobre isso? Não. Aí, Fecha, você perguntou de coisas que a gente prova. Então, tem esse livro da nossa professora Sueli Mercedé, que é ser ou não ser, uma questão para pegar na masculinidade. Ela estudou bairros da periferia de Salvador. E aí, uma Uhum. das coisas que ela traz no livro é o quanto o negro da periferia, o jovem negro da periferia, ele é impedido de assumir sua homossexualidade por causa dos outros jovens negros. E aí diz que uma das coisas que ela cita é aquele bordão, né, que a gente escuta, além de preto, viado. Então, ninguém ouve falar além de branco, viado, mas você vê que o preconceito, até de forma simbólica, verbal, ele se constrói mais fortemente nas pessoas negras. São as que têm mais dificuldade, assim como o geral da sociedade em outros aspectos. Ge- Mas, é, sim, pode Desculpa, falar. não sei dizer, Não vai gente, falar. eu reativei aí os comentários. São bem-vindas as questões, colaborações de vocês, tá bom? Os títulos indicados poderiam ser escritos para que pudéssemos anotar. Como é que a gente faz isso aí? Acho que a live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada, vai ficar no E IGTV, aí, do meu canal, do meu, uhum. do meu perfil, e depois eu vou lançar também no meu canal e no meu Facebook, tá certo? eu posso fazer uma lista de referências e as pessoas podem acessar no seu ou no meu Instagram. Isso. Eu também tenho duas indicações teológicas para quem se interessa em se livrar desse sentimento de culpa que talvez esteja por aí do ponto de vista religioso, para quem quiser ler, tá joia? Eu vou indicar aqui. Fábio, você acha que aumentou o índice de violência no período da quarentena? E aí, o que, é que você. Então, a gente está, inclusive, tentando fazer uma campanha, porque como as pessoas não podem sair de casa e como os serviços eles estão limitados, a gente não tem a gente não tem ideia assim do nível de que as pessoas estão sofrendo. A gente estamos fazendo algumas tem uns cards e alguns vídeos orientando como os LGBTs procederem nesse período de quarentena dentro de casa. Então a gente dá dicas, né? Porque você está num ambiente hostil muitas vezes, que você não pode ter sua liberdade
total. Então a gente dá algumas dicas, tem vários vídeos na internet, né, que dá algumas dicas. O que a gente tem de fato e de aumento, que já é comprovado, é o 180. Por isso que eu digo, a gente não tem, como tem as mulheres, um número para ligar direto para a questão de homofobia, de LGBTfobia. Então, o Ministério da Família e Direitos Humanos, ele tem o Disque 100, que é o Disque 100, que é o número que recebe as denúncias para violações de direitos humanos, inclusive a LGBTfobia. E aqui em Feira, as pessoas podem acessar no aplicativo, tanto iOS quanto Android, o Fala Feira, que é um 56. Lá nesse aplicativo do Fala Feira, tem um ícone para você denunciar racismo, LGBTfobia e outras discriminações. Mas tem um específico lá para denunciar LGBTfobia. E aí essa denúncia chega para a gente e a gente tenta auxiliar a pessoa na solução da melhor maneira. Então a gente não sabe sobre dados de LGBTfobia, pelo menos não tem formalizado. O que uma das coisas que eu queria falar, que foi desse governo federal. Então, o que se notou de dados do Disque 100 é que as denúncias de LGBTfobia no Disque 100, no período da campanha desse governo, aumentou 230%. Então, teve, em outubro de 2017, foram 130 denúncias no Disque 100. Em outubro de 2018, foram mais de 400, foram 440 denúncias. Então, assim, infelizmente, a gente está num momento de governo federal, principalmente, em que as políticas e a LGBTfobia ela está sendo reforçada. Então, o que deveria ser importante, que era o governo fazer campanhas anti-LGBTfóbica, anti-discriminação, a gente tem um governo que, de certa forma, né, manda o menino vestir azul e menina vestir rosa. Que diz que está se gastando muito com questão de gasto com direitos humanos, está se gastando muito com política das mulheres e reduzindo os gastos com essas populações. Então está muito complicado se fazer o enfrentamento à LGBTfobia no momento atual do governo que a gente está. Rapidinho, Fábio, que estão bombardeando de questões aqui para a gente não perder. Primeiro, meu abraço aí para Cássio, reverendo da Igreja IPU, Igreja Presbiteriana Unida, aqui em Feira de Santana também, uma igreja parceira nossa. Tem duas questões... Thalita, beijo, Thalita. Tem duas questões próximas aqui que colocaram, que é em relação a dados sobre travestis e transexuais em Feira de Santana, e no caso da Covid, se há alguma forma de acolhida, né? Acho que você já vinha falando um pouco aí, de acolhida, centro de referência para a acolhida dessas pessoas. Inclusive um amigo aí, uma amiga, não vi direito quem foi, falou que é da UFRB e gostaria de saber se tem algum tipo de atendimento psicológico em feira para esses casos. Eu queria dizer só para essa pessoa, não sei o que é que o Fábio vai dizer sobre isso, mas nós da Igreja Anglicana estamos com um atendimento pelas plataformas digitais, né? 7 dias por semana, 24 horas, um gabinete pastoral, né, com os clérigas para atender, e com um consultório médico online também, pessoas da psicologia, psiquiatria, nutrição, né, na área de saúde, enfim. Se tiver interesse, a depender do que o Fábio falar aí, me procure no direct, que eu explico como é o agendamento. Vai lá, Fábio, por favor. Jorge, beijão. Renata, minha amiga. Eu vou falar de Renata. Doutora Renata tá aqui online. E aí, a gente falar de saúde, já vou começar por ela. Então, Feira de Santana, gente, não é fácil trabalhar com as políticas públicas e principalmente para LGBT. A gente guerreia lá na gestão também. Né? E principalmente quando a gente tem uma Câmara de Vereadores que é opositora a nossos trabalhos. Então, para começar, o Covid-19. Então, a gente está fazendo uma campanha, o GRUD, que é o Grupo Respeito e União pela Diversidade, a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de cesta básica, e a gente já distribuiu uma média de 30 cesta básica para as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans em situação de vulnerabilidade. A divisão, que é a divisão que eu coordeno, eu estou orientando que as pessoas
liguem ou entrem em contato pelo Facebook, que tem o Facebook da divisão. E aí, o que a gente está fazendo? O auxílio emergencial, ele é dado para todas as pessoas. O que aconteceu? A maioria das pessoas LGBTs e trans não tem documentação. Então, isso dificultou, principalmente para receber o auxílio do dinheiro, os R$ 600. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela também tem um serviço de doação das cestas básicas. Só que para a pessoa receber essa cesta básica, tem que ter o número do NIS, o CAD único. Então, uma das coisas que estamos fazendo a gente tirou o protocolo e aí as pessoas que não têm CAD único já vai direto lá para o Bolsa Família, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na São dos Passos, de frente ao Padre Ovídio. E essas pessoas, levando a documentação, já faz o NIS e o CAD único, já sem nenhuma burocracia. Então, isso é um. Atendimento psicológico. A gente também tem um serviço para pessoas LGBTs, independente do Covid, que a pessoa entra em contato com a Secretaria de Saúde ou comigo, e a gente já indica para os serviços da rede SUS. Psicólogos, se for para atendimento médico, Renata, que ela é ginecologista e sexóloga, ela atende todas as terças-feiras o público LGBT, principalmente. Então, se tem alguma trans ou alguma homossexual que esteja, ou lésbica, que tem alguma necessidade de saúde ligada à questão de orientação sexual e identidade de gênero, por exemplo, a automedicação para quem tem tomando hormônio, ou alguma outra consulta, todas as sextas-feiras a doutora Renata ela fica disponível para esse atendimento. A gente está com a ideia mais para frente, Alessio, beijo. A gente está com a ideia mais para frente de fazer uma espécie de cadastro das pessoas que são profissionais. Por exemplo, eu sou faxineiro e o Adriano precisa de um faxineiro. Então a gente está tentando fazer um cadastro que Adriano possa me contratar. Ou seja, a lista de um cadastro de profissões e profissionais LGBTs para ser contratado. E também o CAD único vai servir, porque o Covid vai passar, mas as dificuldades financeiras elas continuam. Então, o CAD único vai permitir que as pessoas façam cursos posteriores oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social para que elas tenham uma renda ou para facilitar ter um emprego ou uma formação profissional. Então, acho que é basicamente isso. A gente junto com o GRUD, quinta-feira, nós vamos distribuir máscara para as travestis e transexuais que se prostituem na Presidente Dutra. Essa semana também a gente já vai começar a distribuir, o mês passado, esse mês, a partir de terça-feira, nós vamos distribuir mais cestas básicas de novo para as pessoas que mostraram que estão necessitadas. Bem, eu acho que é isso que a gente está fazendo. À medida que vai surgindo a demanda, a gente vai tentando solucionar, porque os LGBTs têm casos muito específicos. Né? Então, por exemplo, a trans que tem o nome social, e aí como é que, por exemplo, teve um caso da nome social, mas no CPF estava o nome de registro, no CPF estava o nome de homem e de mulher. Entendeu? Então, a gente está tentando solucionar a partir do momento que surgiam demandas. Certo. Respondeu, né? Respondeu. Tem muitas questões que vão surgindo aí. Gente, provavelmente a gente vai ter que puxar uma segunda live. Eu vou colocar a terceira pergunta para Fábio, do roteiro que a gente tinha preparado, e vou pegar duas aqui que sugiro. Primeiro, o Géry falou que a gente precisa te convidar para o encontro de LGBTs da Igreja Anglicana, que a gente faz com uma certa regularidade. Obrigado, Thiago. Na verdade, Géry, já tínhamos pensado, eu e Cláudio, que está aí, em Fábio ser das pessoas serem convidadas. Então, desde já fica aí, Fábio, que a gente, quando passar essa pandemia, a gente vai te procurar. A outra coisa o Bruno Capinano colocou aí qual é o seu posicionamento sobre a questão de constituição de delegacia especializada, não é? Ou se você acha que não deve ser assim, que a obrigação das delegacias fazerem serviço que tem que ser feito, né? Qual é o seu posicionamento em relação? Deixa eu ver se eu pego mais algum aqui de alguém para contemplar. Vai responder agora? Vai respondendo, pronto. Então, eu não sou muito a favor de delegacia. Eu, na verdade... Rapidinho, desculpa. Move Afro, eu acho que é Val, né, que está aí. Um abração, meu querido. Dizer da alegria do seu trabalho na cidade.
tá aqui contemplando a nossa live. Muito obrigado, É viu? parceiro do Grude também. Vai lá, Fábio, desculpa. Então, eu não sou muito a favor de criar espaço especializado, principalmente delegacia. Eu acho que eu acredito que deveria ter uma pessoa de referência, um profissional de referência. Eu acredito que isso talvez seja mais fundamental. O que é que acontece, por exemplo, a delegacia da mulher, que se a gente fala de violência contra homossexuais, LGBTs, contra a mulher triplica. Né? As mulheres são assassinadas a cada minuto no Brasil. Né? A cada 6, se não me engano, a cada 20 segundos uma sofre violência doméstica. Então, é uma epidemia que a gente tem no Brasil, que é a violência contra a mulher. Muita gente mesmo, muita mulher que sofre. Imagine todo esse sofrimento e as mulheres não são um público discriminado no sentido de ser xingadas, expulsas de casa e etc. Já é difícil, a gente tem a DEAN. Só ano passado a DEAN começou, que é a Delegacia Especializada para a Mulher, só ano passado que a DEAN começou a funcionar 24 horas, então só funcionava até, se eu não me engano, até as 20 horas, dias normais, e finais de semana não funcionava. Então, eu acredito, primeiro, a dificuldade que seria implantar uma delegacia especializada. Eu acho que tem que ter o preparo dos profissionais das delegacias, saber, o delegado saber o que é homofobia, o que é LGBTfobia, conhecer os crimes, os policiais serem sensibilizados, fazerem curso, porque quando a gente cria essas delegacias, eu tenho muito receio de não funcionar direito e de que tudo que você vá fazer em outro lugar, imagine DEAN hoje, só vá lá para a delegacia dos viados. Entendeu? Então eu tenho receio muito com isso. Eu acho que profissionais especializados num lugar sensibilizados, acho que seria interessante. Tá. Gente, desculpa se eu não peguei alguma questão que vocês colocaram aí, mas como eu falei, a gente provavelmente vai puxar uma segunda live. Por favor, nessa segunda live, coloquem de novo que eu vou tentar contemplar. Vou colocar mais uma do nosso roteiro, Fábio. Você chefia um órgão público que trabalha políticas públicas para a comunidade LGBTI, né? Que tipo de coisa já foi possível nesse sentido, ou o que ainda se deseja fazer? Você já falou muita coisa aí, né? Mas talvez o que deseja se ainda fazer, né? O que se pensa. Né? Gente, a divisão ela foi criada em 2013. A gente tem, quando se fala de políticas públicas, eu falo que políticas públicas é uma guerra. Então, ganha quem grita mais alto. Então, um problema sério que eu tenho até hoje é que eu trabalho sozinho. Então, dentro de um departamento que não tem uma equipe. Até agora, não tem equipe. Agora é uma novidade aí, já vou dizer um avanço que a gente tem, que é a criação do Centro de Direitos Humanos. Jair até pediu para você falar. O Centro de Direitos Humanos. Então, o Centro de Direitos Humanos, ele vai ter um núcleo específico para a promoção dos direitos LGBTs. Então, isso é um avanço que a gente conseguiu. Então, Feira de Santana é uma das poucas cidades que tem um centro de direitos humanos, e dentro desse centro de direitos humanos a gente vai ter um núcleo de igualdade, pela igualdade racial, um do idoso, uma pessoa com deficiência, e a gente vai ter um LGBT. O que é que isso vai facilitar? A gente vai ter um advogado à disposição para atendimento de quase discriminação ou outros, aconselhamento, assessoria jurídica. A gente vai ter uma assistente social, que vai poder atuar também, dando esse apoio para as questões para as que surgirem, as demandas que surgirem. A gente vai ter um atendimento psicológico específico também para essas questões, para essas demandas LGBT. Então, esse núcleo, a gente está finalizando a equipe, né, vão ser cerca de 10 pessoas profissionais trabalhando diretamente no núcleo. O núcleo fica na rua Manuel Bandeira, 75, e inclusive o núcleo vai servir agora para quem quiser doar cesta básica ou alimento, ou insumos de higiene, a gente vai colocar para ser entregue no núcleo. Porque aí o núcleo tem uma menina que vai ficar recebendo, para evitar aglomeração, ela vai rapidinho com máscara, luva, pega no carro ou pega da pessoa. Então, quem quiser colaborar, que aí vai ser doado para o GRUDE, uma campanha junto com o GRUDE. Uhum. Outro problema que a gente tem é que as políticas públicas para LGBT não tem recorte financeiro. Então, a gente não tem uma rubrica financeira própria para trabalhar.
Então, tudo que eu trabalho, todo da campanha que eu faço, todo o dinheiro que eu uso, que não é quase nunca, ele é utilizado por meio de outras políticas. Então, o dinheiro que vem para a campanha do CREAS ou do CRAS, ou que a gente chama de fonte 00, que é o dinheiro próprio da prefeitura. Então, pelo fato de eu não ter uma rubrica já para mim, no caso, para a divisão, então se dificulta que sejam feitas várias ações. Por exemplo, agora, o Dia contra a LGBTfobia, eu tive que usar a criatividade para fazer alguma coisa, porque não deu tempo, né, e por causa do Covid também, de ter um orçamento para fazer uma campanha, de fato, contra a LGBTfobia. Né? E aí uma coisa que é importante, e aí todo mundo que estiver ouvindo, é o poder do movimento social. Então eu falo sempre, eu preciso ser demandado. A divisão, o centro de referência que vai ter, ele precisa de pessoas demandando. Então, se eu chego para o secretário ou para o prefeito e falo que eu quero fazer alguma coisa para a divisão, ele não tem o mesmo peso de uma associação, de um grupo, né? Chegar 10 LGBTs e dizer, olha, a gente precisa disso, né? Sabe? A gente precisa do movimento social, a gente precisa que as pessoas LGBT se organizem e reivindique esse direito, e reivindique políticas públicas, e reivindique orçamento. Porque se a gente fica parado lá, sem que o movimento social reivindique, acaba que a gente se limita a fazer aquilo que é da vontade do gestor. E muitas vezes, como a gente vive numa sociedade LGBTfóbica, e de novo eu falei, a gestão ela não é homofóbica, ela não é preconceituosa, mas ela funciona a partir da pressão. E aí, eu acho que vai vir depois, a religião, os religiosos fundamentalistas, eles influenciam muito. Então, não são só os vereadores, os pastores que vão lá no prefeito. Então, isso é um dos problemas que eu enfrento. Ter cuidado com o nome que vai chamar, porque não pode entrar... Por exemplo, o nome da divisão minorias é porque se botasse LGBT não passaria na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem esses grandes problemas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem avanço. Rapidinho, deixa eu listar alguns. Eu acho que as pessoas não sabem, mas Feira de Santana, desde 1999, tem uma lei que pune estabelecimentos públicos e privados que se discriminarem LGBTs. Desde 1999. Hoje também, a Lei 2901, de 2008, estabelece o Dia Municipal contra a LGBTfobia, que foi desde 2008. A gente tem um Dia Municipal que prevê que a Prefeitura realize ações. Quem foi o proponente, Fábio? Quem foi o proponente da lei? Maurício Carvalho. A lei que pune os estabelecimentos foi de Ildes Ferreira, que já faleceu. Essa lei foi de Maurício Carvalho e Zé Ronaldo sancionou, o prefeito anterior. Desculpa. Deixa eu fazer um recorte aí ainda do que é possível fazer. A gente falou sobre a realidade da LGBTfobia que você encontra nesses seus trabalhos, né? A gente iniciou assim, você falou. Depois eu fiz essa intersecção com a questão de gênero ou de étnico-racial, né? Mas a gente aqui na cidade enfrenta ainda o fato de sermos uma cidade com uma população em situação de rua considerável, né? Assim, em relação a outras cidades. Porque por ser uma cidade grande, tem uma migração, tem uma série de coisas que favorecem. Como que vocês conseguiram em algum momento fazer algo específico para LGBTs em situação de rua? Ou ainda não foi possível? O que é que se pode fazer? Isso aí, você falou a questão da rubrica, que dificulta bastante, né? E é altamente compreensível. Mas o que é que já chegou a pensar, né, que poderia fazer? Certo. Então, sim, ano passado tinham cadastrado num centro pop, que é um centro que atende pessoas em situação de rua, cerca de 10 LGBTs, entre travestis, gays e lésbicas. A divisão que eu trabalho, ela serve como um ponto que recebe todas as demandas da secretaria, isso. Eu tenho um trabalho de capacitar, aí quando falou da delegacia especializada, uma das coisas que eu faço questão a divisão LGBT, ela é uma divisão de gestão de política. Então eu procuro fazer com que todas as secretarias, e aí eu avanço também, aí, por exemplo, a gente tem Valternei, que estava na live também, que é da Secretaria de Saúde, Jamilei, que é da Secretaria de Saúde, e a gente formou o GT de promoção da saúde LGBT.
A gente na Secretaria de Educação tem uma divisão de diversidade que trabalha a questão racial e de diversidade LGBT, que eu trabalho também, faço as capacitações junto com as meninas. E lá na divisão também. E aí o Centro Pop e as outras organizações que trabalham com a população de rua também acontece dessa forma. Inclusive, essa semana a gente está adaptando ao questionário que vai ser feito. Vai ser feito um questionário em Feira de Santana, com o perfil dessa população de rua, em situação de rua. E aí uma das coisas que as meninas que estão fazendo me ligou para saber é o que colocaria. E aí vai entrar identidade de gênero, pessoas cis, pessoas trans e outros, né? Porque se tiver alguém que se identifique como outros. E aí vai entrar a orientação sexual. Porque justamente para saber. E todo o cadastro da Secretaria de Desenvolvimento Social, na verdade, vai ser modificado. Porque a gente não tem contabilizado quantas pessoas são atendidas nos equipamentos que atuam para a população, para a comunidade. E aí um dos meus questionamentos, das minhas queixas lá dentro da secretaria foi justamente isso. Quantos LGBTs ou famílias LGBTs são atendidas nos CRAs, nos CREAS, que tem lá no RAF, que é no sistema, mas as pessoas não estavam colocando porque não tinha na ficha de inscrição. Então hoje a gente tem e atende, uma das pessoas que estão recebendo a cesta pessoas em situação de rua. Lá no abrigamento também, logo no primeiro dia que foi inaugurado um abrigamento de passagem, onde as pessoas podem ir dormir, foram 4 trans. Isso, foram 4 trans que foram atendidas logo no primeiro dia, e a equipe toda já é. E o movimento de situação de rua também, o POP, ele é muito preocupado também com essa questão LGBT, que é uma das consequências da homofobia, a LGBTfobia. Exato. A maioria das pessoas que vão lá, elas são expulsas de casa por ser trans, né? E às vezes a expulsão de casa não é o pai ou a mãe mandar embora, mas é você se ver tão infeliz e tão inadequado dentro daquela família que você se coloca e você é colocado para fora pelas atitudes que ele tem. Uhum. Pessoal, obrigado, Fábio. Eu vou... a gente vai puxar um segundo momento da live, porque temos ainda 2 questões. Já deu uma hora, foi? Faltam 2 minutos. Tem 2 questões que a gente preparou ainda que faltam. E eu gostaria... Eu sei que vocês devem ter outras questões. Aí vocês coloquem as questões de vocês. Quem colocou já e eu não vi, reponham, por gentileza, e a gente vai tentar contemplar. E aí, mais uma sugestão, né? Como a gente vai ter esse segundo momento, dá tempo de escrever aí o nome dos livros também, né? A gente pode fazer o que disse, né? Vai ficar gravado. Segura aí que a gente vai puxar lá. Sara lá de Queimada, beijo. A secretária de Desenvolvimento Social de Queimadas. Sara. O vírus, como é que ela diz aqui? O vírus... Walter, beijo. Tiago, beijo. Fala. O preconceito também mata, ela prolifera pela ignorância, já existe uma vacina pronta, não custa nada e se chama respeito. Muito bom, Sara. Aos 2, muito obrigado. E parabéns. Inclusive, eu vou fazer uma live também para lá, para Queimada, se eu não me engano, semana que vem. Uhum. Ótimo. Gente, então eu vou derrubar essa live. Por favor, permaneçam. A gente vai concluir, certo? Quem não puder permanecer, desde já, muito obrigado. Um beijo no coração e um abraço. Mas eu espero que todos vocês fiquem para a gente concluir esse roteiro aí. Tá certo?